volta com mais Papo em Dia pra vocês. Agora a gente vai falar de um assunto sério, triste, porém necessário. A Rede Brasil de Televisão se uniu a uma campanha em apoio às vítimas à Guerra do Líbano. E a gente vai mostrar aí um videozinho pra vocês e no final a gente pode colaborar. Vai. A crise no Líbano atinge proporções alarmantes. Explosões e ataques constantes destruíram infraestruturas, deixando muitos desabrigados e feridos em diversas cidades, incluindo a capital Beirute. Diante do sofrimento do povo libanês, a comunidade líbano-brasileira lançou a campanha Unidos pelo Líbano. A ajuda humanitária é urgente e a sua solidariedade pode salvar vidas neste momento de extrema dificuldade. Para contribuir, você pode fazer um Pix pelo CNPJ 4789676/1000 ao contrário, 41, que aparece aí na sua tela. Ou também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. A ação é coordenada pela Embaixada do Líbano no Brasil e pelo Consulado Geral do Líbano em São Paulo. Esta iniciativa conta com o apoio da Rede Brasil de Televisão. Juntos, fazemos a diferença para quem mais precisa. A gente fica muito triste e preocupada. Ó, qualquer valor já faz a diferença. Tem o QR Code aí, vamos colocar de novo aí, a gente consegue colocar? Daqui a pouquinho a gente coloca novamente o QR Code para você ajudar aí. Qualquer valor já ajuda e já muda a realidade aí de muitas pessoas, viu? Sentimos muito, né? Doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. E hoje a doutora Francine Mendonça vem acompanhada da doutora Jaci Parmeira. Vamos falar de doença de Parkinson, o que mudou no tratamento e o que vem por aí. Pode rodar. Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre uma doença que muita gente associa ao tremor, mas vai muito além disso. A doença de Parkinson. E o mais importante, os tratamentos mudaram muito ao longo dos anos. Saímos de comprimidos para tecnologias que atuam diretamente no cérebro. Mas afinal, o que já é realidade e o que está por vir? Então, para isso, eu trouxe aqui uma especialista, neurologista, Jaci Parmeira, médica do Hospital das Clínicas da USP. Seja bem-vinda, Jaci. É um prazer, Francine. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Mas vamos contextualizar o pessoal que está em casa. O que é a doença de Parkinson e o que causa? Claro, Francine, obrigada pela pergunta. É importante a gente mencionar que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo e que vem aumentando muito em prevalência. Então, é uma doença neurológica crônica, comum, não é exclusiva de idosos, afeta pessoas com diferentes idades, mas, claro, aumenta em prevalência acima dos 60 anos. E é uma doença neurodegenerativa que a principal característica, mas não a única, é que algumas células de uma região do cérebro terminam vindo a diminuir em quantidade e essas células são produtoras de uma substância chamada dopamina, que é muito importante para os movimentos. Excelente. Então, a doença de Parkinson não é só uma alteração nos movimentos, mas essa é a principal característica, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha, mas agora vamos trazer o tratamento, né? Claro. Que é a pauta de hoje. Para que a gente entenda como é que está o avanço, vamos entender primeiro qual é o tratamento convencional, qual é o tratamento tradicional da doença de Parkinson. Ótimo, é muito importante, e eu costumo sempre falar isso para as pessoas, que a doença de Parkinson é uma doença que não tem um tratamento curativo. Excelente. Mas tem um tratamento. Então, você sabe, como neurologista, que a gente trata as pessoas com doença de Parkinson, elas podem ficar bem por anos, às vezes por décadas. Então, é muito importante a gente falar isso para as pessoas que receberem um diagnóstico, não ficarem desesperadas, achando que elas não vão receber um tratamento adequado. E o tratamento, o mais importante, é ele ser muito centrado no paciente, individualizado,
A gente sabe aí que o carro-chefe desse tratamento é repor a dopamina, e isso a gente chama da terapia dopaminérgica. E a base dessa terapia dopaminérgica é a levodopa. Interessante, né, Jessi? O pessoal fala, doutora, ainda é o tratamento do Parkinson, a levodopa, não é isso? Eles até ainda veem, mas hoje ainda é o padrão ouro, não é, Jessi? Ainda é, desde a década de 70, e eu ainda falo para os pacientes, foi tão importante que o médico que veio, o farmacêutico, a desenvolver, ganhou o prêmio Nobel. Então, foi um marco realmente na medicina. Mas há várias outras opções de tratamento, de terapia dopaminérgica, e a gente não pode deixar de mencionar que o exercício físico, hoje em dia, é considerado sim um tratamento, porque diminui a progressão da doença, assim como fisioterapia, fonoaudiologia e a reabilitação como um todo. Muito importante você trazer isso, que as pessoas vão atrás do remédio. Quero tratar só com remédio, mas a importância da atividade física, não é isso? Da reabilitação, faz toda a diferença, não é, Jessi? Sim, sem dúvida. Mas me diga uma coisa, então você falou do levodopa, da reposição da dopamina, não é Exato. isso? Com o passar do tempo de tratamento, pode haver efeitos colaterais do levodopa e a necessidade de mudar um pouco essa terapia? Como é que funciona? E o que é que tem de avanço no tratamento com o próprio levodopa, com a própria reposição da dopamina padrão ouro? Com o tempo, sobretudo após os primeiros 5 anos de tratamento, a gente, às vezes, em alguns pacientes, precisa avançar para o que a gente chama de uma terapia avançada. Então, esses pacientes que têm... a gente pode chamar de efeitos colaterais ou então de complicações motoras relacionadas à levodopa, mas esses pacientes que têm essas complicações motoras, como as flutuações motoras, as discinesias, eles precisam fazer uso do que a gente chama de uma terapia avançada. E essa terapia no mundo inteiro, ela consiste principalmente de 3 estratégias. A estimulação cerebral profunda é o carro-chefe, mais bem estabelecido e disponível no Brasil. Temos o ultrassom focado e temos as terapias de infusão, que ainda não temos no Brasil, mas já temos no mundo e é possível que tenhamos em breve. E quando você fala, para que o público entenda em casa, essa terapia de infusão, é uma infusão do próprio levodopa, é isso? Como é que funciona? Da substância, da dopamina? Explica um pouquinho para quem está em casa. Essas terapias de infusão, elas podem tanto ser da levodopa, quanto ser de outros medicamentos, como os agonistas dopaminérgicos, mas realmente o mais bem estabelecidos e usados no mundo inteiro são terapias infusionais de levodopa. São como bombinhas mesmo, que ficam ou diretamente no estômago ou na pele. E ao invés de você ter a medicação oral do levodopa, que é o nosso famoso Prolopa no Brasil, a gente tem a Fos-levodopa, por exemplo, que é uma terapia infusional, através da pele, no subcutâneo, e vai diretamente para o sangue. Ou seja, é um avanço tecnológico dessa molécula da levodopa. Olha que bacana, né? Então Muito. Quer dizer que vai infundindo ali devagarinho, ao longo do dia, através dessa bomba subcutânea, não é isso? Mesmo no estômago, não é? Exatamente. Vai lançando essa substância, repondo, é isso? Exatamente. Então, fica ao longo de 24 horas. A Fos-levodopa, ela fica numa pequena agulhinha no subcutâneo, ou seja, na pele do paciente, nem é no estômago, atrelado a uma bomba, que não é uma bomba grande, que o paciente precisa portar. E ali é uma terapia infusional, fica dispensando essa Fos-levodopa ao longo dessas 24 horas, poupando o paciente de precisar tomar várias vezes a medicação, que a gente sabe que às vezes os pacientes precisam tomar a cada 2, 3 horas remédios, comprimidos, e muitas vezes, mesmo assim tomando, eles não conseguem ficar com seus sintomas, digamos assim, com uma boa qualidade de vida, né? A gente não consegue chegar lá. Que avanço, não é? Sim, sim. Então, mas você falou também do que muita gente conhece como chip cerebral. A estimulação cerebral profunda. Explica um pouquinho como é indicada, né? como é feita a estimulação cerebral profunda. O chip cerebral, ou marca-passo cerebral, ele é bem famoso, ele é bem estabelecido. Então, há mais de 20 anos vem sendo feito. No Brasil também já é feito há décadas. E, na verdade, é uma estimulação cerebral profunda. Então, o neurocirurgião, através de uma cirurgia estereotáxica, no início até com o paciente acordado, não é? Como a gente vê,
ele coloca, através de um mapeamento, uma neuronavegação, eletrodos numa região lá específica do cérebro, em núcleos lá no fundo do cérebro. E aí, esses eletrodos, eles fazem um estímulo eletroquímico, como a gente chama, e eles reformulam ali as redes neurais de forma que os sintomas dos pacientes melhoram muito. Maravilha. E a gente consegue reduzir os remédios de uma forma substancial. Maravilha. E me fala uma coisa, você falou também do ultrassom, não é isso? Um ultrassom ali microfocado. Como é? Para quem é indicado e como é realizado? Isso. O ultrassom focado, né, que é o HIFU, que a gente também pode ter ouvido falar assim, ele é um ultrassom focado de alta intensidade. É uma técnica bem mais nova, começou lá em 2016 e não é exatamente para todos os pacientes. No momento, o mais bem estabelecido para ele, a indicação, é para pacientes com Parkinson que apresentam o tremor. Excelente. Então, melhora olha. o tremor Isso. nesses casos. Muita gente vai no consultório perguntando, doutora, eu posso fazer? Ela está colocando, no momento, a indicação é para o tremor. É não para o isso? E falando bem diretamente, na maioria das vezes, né, o DBS, a estimulação cerebral profunda, ainda é a melhor estratégia. Mas para pacientes que não podem, por alguma contraindicação, ou mesmo que não desejam, o ultrassom focado é uma boa opção por ser bem menos invasiva, embora seja um procedimento cirúrgico, embora não haja nenhuma trepanação, ou seja, o paciente não precisa nenhum corte, não precisa colocar nada dentro do crânio, digamos assim, e aí ele vem a melhorar do tremor. Porém, os outros sintomas, o ultrassom ainda não consegue aplacar. Então, é muito importante a gente entender isso. Maravilha. E agora, eu quero te perguntar o que muita gente vem me perguntando. Eu tenho certeza que você está recebendo mensagem nas suas redes. Sai uma notícia recente sobre o uso de células-tronco lá no Japão, no tratamento da doença de Parkinson. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa. Doutora, eu tenho Parkinson, vale a pena pegar o avião, ir para o Japão e fazer esse tratamento? Ótima pergunta, muito importante você ter mencionado. Isso saiu nas redes e vem sendo muito mencionado por conta de uma notícia atual que no Japão esse tratamento aí foi aprovado. Embora, gente, é muito importante a gente saber que isso já vem sendo estudado desde a década de 80. Então, era estudada células-tronco com células de embriões. Os primeiros estudos não mostraram muito benefício. O que é legal nesse estudo do Japão? Que é muito promissor. A gente está animado a respeito disso. É que, na verdade, eles usaram células do sangue e da pele e aí eles mostraram benefícios. Porém, em 8 pacientes apenas, o estudo é muito pequeno, um estudo que a gente chama de fase 1, 2, gente. É aquele estudo que ainda não chegou na fase mais importante, que é a fase 3. Só que, pelo aspecto do benefício, pela importância e por umas circunstâncias do próprio Japão, eles terminaram liberando e dizendo assim, vamos avançar ainda mais, vamos logo para a fase 3. Então, é algo promissor, mas a gente precisa dizer que ainda é algo muito inicial e que não é um tratamento que cure os pacientes. Isso é muito importante. É um tratamento sintomático. Houve melhora dos sintomas, mas Parkinson é muito mais do que apenas a falta da dopamina, que é o que essas células fazem. Então, são células que a gente chama células-tronco, que se transformam em células que produzem a dopamina em uma região do cérebro. Vai além disso, daí, né? Mas o Parkinson é bem mais do que isso, é uma doença complexa e por isso a gente ainda precisa esperar, embora a gente está muito animado. Mas calma, ainda estamos numa fase inicial de estudo. Calma, gente, não vão lá para o Japão Não, agora, ainda gente. não, ainda não. Excelente, Jaci, excelentes informações. Prazer. Doutora Jaci, vem cá comigo juntinha. Doutora Francine Mendonça sempre traz pautas aí importantes, relevantes. A gente fica animada, mas tem que ficar calma. Tá todo mundo animado, mas fiquem calmos. Isso, essa é a ideia. Vamos aos poucos. Vamos colocar a rede social agora das doutoras, por gentileza. Primeiro, a doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro, olha aí. Cadê o nosso? Tá chegando. Doutora, tudo seu. DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Trechinhos desse quadro sempre vão
para as redes, né? Então mandem suas dúvidas, suas perguntas, enfim, adicionem. Tem conteúdo legal de neuro. Agora a da doutora é Jaci Parmeira. Falei certinho? Jaci Parmeira, tá Jaci certo. Parmeira. Parmeira é de que origem? É italiano. Italiano, olha aí. Tá o Instagram? Isso. Parmeira aí, tá vendo? Traz muitas atualizações, não é, Jaci? A gente tenta, a ideia é essa. Jaci tem doutorado, pós-doutorado, ela estuda muito essa área, né, Jaci? E você não, né? Aqui, Então, até parece, ela fala assim. ó. Isso, ó, semelhante, atrai sempre semelhante. Gente, muito Exato. obrigada, viu? Obrigada, foi um Boa prazer, sexta gente. pra vocês. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo. E vamos falar de comunicação agora com ele. Meu amigo, fazia tempo que ele não via. Leonardo Pio, comunicação e oratória nas empresas. Bem-vindo mais uma Obrigado, vez. muito obrigado. Bom dia. Obrigado, bom É tão dia. importante a gente falar sobre comunicação, a gente sempre traz aqui esse tema, porque é muito importante. Nas empresas, não sei se tem um desafio maior, você vai me contar. Né? Hoje, qual é o maior desafio que as empresas enfrentam quando a gente fala de comunicação? Acho que o grande ponto não é só entregar uma fala, é comunicar bem, com intensidade, com direcionamento, com estratégia e principalmente fazer uma coisa que você faz, falar com carisma. Um líder carismático convence aquele time, consegue vender uma ideia, consegue vender um serviço, consegue vender um produto. Boa parte do meu trabalho começou porque uma vez conversando com um amigo sobre essa proposta de oratória, eu falei, Denis, eu tenho um negócio mais ou menos. Ele falou, cara, para com isso. Você tem um negócio fantástico. Se eu pudesse vender para você a autoestima do cara da Faria Lima, eu venderia. E eu falei, cara, essa dor não é só minha. Quantas pessoas, Gi, você conhece que tem uma ideia muito boa, que tem um conteúdo muito bom, mas na hora de se apresentar, na hora de entregar... Trava. Não consegue encaixar numa coisa que seja gostosa, agradável. Não é um líder inspirador, é um líder que expira, que vai... Puta, esse cara vai falar. E às vezes ninguém obedece também, porque às vezes as pessoas confundem muito com falar bem, com falar muito. Exato. E tem uma diferença gritante, né? Não é que todo mundo que fala muito ou fala difícil, aquelas palavras rebuscadas, eu vou impressionar a plateia, eu sou líder, eu preciso falar difícil, mas a mensagem não chega até o coração, né? E a gente decide, a gente faz as coisas pela emoção. Muito. O que as pessoas precisam entender, de maneira geral, uma boa mensagem, uma boa comunicação passa por 3 momentos. Vamos embora. O primeiro é a sua apresentação. Então, o que Gabarita Gisele tá falando aqui? Bom, então eu tô aqui porque eu sou atriz, eu sou apresentadora, eu já tô nessa, fazendo programa ao vivo 12 anos. Então é por isso que você tá prestando atenção em mim. Esse é o primeiro ponto. E os outros 2 pontos a mensagem ainda tem que passar pela sua cabeça. Tem que fazer sentido quando a gente fala de números, tem que ter uma coisa, dados, estatísticas. A doutora acabou de falar aqui, você vê, ela estudou, ela tem referências, ela tem pesquisa, então não é o que eu acho. Então, é um embasamento, né? Você fala, peraí, não sou eu que tô falando, calma que eu vou te trazer aqui um dado. Tá aqui, eu tô embasada, ó. exatamente. Tô protegida, não precisa acreditar em mim, porque hoje em dia, como com a internet aí, né, que todo mundo fala o que Não é quer. a minha opinião, é um estudo, é o fato. E isso traz um negócio chamado autoridade percebida. Quando a pessoa começa a entregar os números dela, fala, caramba, essa mulher manja, ela sabe do que tá falando. Deixa eu prestar atenção. E por último, dos 3 passos, a mensagem tem que fazer sentido no coração. A gente tem que mexer com a emoção da nossa audiência. E aí é uma coisa muito importante que eu tenho para dizer. Mexer com a emoção da sua audiência é você que determina. Porque às vezes você quer uma audiência um pouco mais, vamos dizer, popular, faca na caveira. Vamos vender, vamos conseguir, vamos conquistar, vamos entregar. Às vezes você precisa disso. Então não adianta você querer levantar o seu time e falar, pessoal, nessa postura, porque tem o verbal e o não verbal. Pessoal, Vamos vender hoje. Vamos tudo. vender, final Sabe o de que eu mês. acho mais desafiador? É que depende também do seu cliente. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que trazer essa energia do vambora, faca na caveira. Faca na caveira, vamos vender, vamos ficar rico hoje, nananã. Aí quando você vai com um cliente, que é um cliente que vai comprar aí um apartamento de milhões, você tem que estar com essa energia, mas a sua palavra, né? Você tem que trazer essa força, mas sem estar acelerado e assim. Que ele fala, peraí, fica calmo. Tem que ser Porque dosado. é o dinheiro da minha vida, então respira aí. Então, assim, e você vai também sentindo a pessoa, né? Tem um rapport também. O que é o rapport, Exato. gente?
eu vou falando com você da forma, a gente vai trocando, eu tô sentindo você, eu vou falar no seu tom pra gente se conectar. Então, quando você for, né, vender aí pro seu cliente seu cliente é calminho, você começa a falar muito rápido, ele não vai comprar de você. Não é isso? Uma sintonia muito diferente. Tem que ter uma sintonia, deixa eu entender o que ele tá fazendo. Peraí, Então, é um jogo. tem que ler o ambiente, tem que ler o cliente e tem que trabalhar esse negócio que você trouxe de rapport. Tem um estudo de psicologia que mostra o seguinte: pegaram 3 pessoas que não se conheciam e colocam num ambiente fechado. Demora 2 minutos para a pessoa mais emocionalmente ativa determinar o tom emocional do ambiente. Então, se a pessoa mais emocionalmente ativa for para cima, todo mundo aqui sai, puta, beleza, é possível, vamos conseguir. Tá. Se a pessoa mais emocionalmente ativa for uma pessoa meio baixo astral, o time sai, puta, não sei se vai dar. Não vai rolar, hoje eu não vou vender nada, E tô aí cansado, é preciso... amanhã eu vendo. E é preciso que quem está sendo mais emocionalmente ativo faça o que você acabou de falar. Trabalhe a equidade, tratar os diferentes de maneira diferente, para que a mensagem chegue em todo mundo, para que todo mundo fique equilizado e entenda o que precisa ser feito. Basicamente é entrar na sintonia, como você falou. Não adianta estar muito acelerado, o cara tá mais para baixo. Não, você precisa trabalhar ali aquela pessoa para, se você quer que ela suba um pouco mais de energia, trabalha isso aos poucos, vai se entregando, vai tirando, vai entendendo quanto ela consegue te entregar, para que você suba um pouco o nível dela, se for a sua intenção. E até onde você pode ir com essa também. Com uma pessoa eu posso ir um pouco mais, essa aqui é mais reservada, então eu não posso chegando... E aí, bora comprar hoje aqui o apartamentão, 30 milhões. Não vai rolar, né? A pessoa vai olhar assim... Oi? O que é isso? Vai falar, o que é isso, né? Que pessoa expansiva é que essa? pessoa expansiva. Então, assim, expansão não é ser As pessoas confundem muito isso também. Energia com extroversão, entendeu? Assim, não é sobre essa extroversão ou você ser engraçadinho. Muita gente fala, mas a pessoa é engraçadinha, extrovertida, boa comunicadora. Parada é mais embaixo, gente. Ela tem um impulso de ir, mas nem sempre ela conecta. E chega ao objetivo dela também. Importante dizer uma coisa sobre o humor. O humor é uma ferramenta. É legal fazer as pessoas irem? Sim. Mas, Leonardo, vou fazer stand-up? Não falei isso. Eu só quero vender um apartamento, entendeu? Vou fazer stand-up. Falei que, de repente, se você se conectar a essa pessoa por um riso, você já quebra uma barreira, quebra um gelo. Mas não é para ser uma coisa engraçada. É só para criar uma primeira conexão. E tudo, absolutamente tudo que você for fazer, quando a gente está falando de comunicação, tem que ter intencionalidade, tem que ter direcionamento, tem que ter estratégia. Tem que saber se conectar com a sua audiência para ganhar a atenção dela. Agora, Léo, é difícil você falar para quem não quer te ouvir, hein? Eu acho que é o grande desafio. Você tem a dica aí, porque é bom quando a pessoa tá ali para te ouvir, sentou, tá bom. E a pessoa que não quer te ouvir, você tem alguma dica? Tipo assim, não, hoje eu não tô afim, não sei. Como é que você chega chegando? Primeiro a gente tem que respeitar, fazer uma leitura do ambiente. Tá. Se aquela pessoa, isso quando a pessoa não quer te ouvir, chama plateia hostil. Tá. Se aquela pessoa não tá bem com ela, não tá determinada, tem que tomar cuidado para ela não ser a pessoa mais emocionalmente ativa e colocar o ambiente todo contra mundo, você. Tá ruim o negócio. Então, na minha experiência de palestra, quando tinha alguém que queria, no popular, me dar um truco, mas e esse número? Então, o que eu fazia? Porque eu não vou ficar de bate-boca, o objetivo ali na palestra não era esse. O que eu fazia? Eu falava, todos os meus números, todos os meus dados, eu trouxe a partir de estudo científico. Então, deixa eu concluir a minha fala e no final eu faço questão de conversar com você e me apresentar todos os seus dados. Pode ser? Então, gente, vamos continuar. O que eu fiz naquele momento? Eu dei uma resposta para ela, que ao final da minha apresentação nós daríamos sequência nessa conversa, mas eu foquei no que precisava, que era entregar a palestra. Todo mundo também falar, no final eu vou te responder, isso é um podcast. E aí eu faço questão de conversar com você, me traz todos os seus números, e aí você já deu um alerta para ela. Me traga todos os seus números, todos os seus dados, tudo que você estudou e no final a gente conversa. Porque senão você vai entrar nesse embate, nesse bate-boca que não é positivo para o ambiente. Não Lembra? Então... É sua obrigação ser a pessoa mais emocionalmente ativa daquele ambiente. Não deixa o ambiente cair. Exato. Eu sou extremamente competitiva, então eu adoro desafios. Fui numa palestra e a minha palestra vem com emoção. Eu falei, eu vou entrar com o meu megafone. Com energia alta. Com energia alta, vem com dancinha. E eu lembro que na primeira fila, e a gente só olha pra pessoa, né? Tinha um judeu, tal, que tá aqui e tal, e ele de óculos, ele tava pra dentro, ele não olhava pra mim. E ele era o meu alvo. Eu falei, esse aqui eu vou conquistar, é ele que eu quero conquistar. Enfim, aí fui indo, aí eu vi as reações dele. Né, ele dava, peraí, isso aqui mexeu com ele.
Isso aqui também. Isso aqui também. Fui indo. No final da palestra, ele foi dançar junto com todo mundo lá, já tava dançando, Ok. mãozinha pra cima, tirei foto com ele. Porque às vezes também a pessoa tá tímida, tem medo da gente chamar pra falar. Então, assim, Sim. sempre convida a pessoa pra falar. Sim. Alguém aqui quer dar opinião, tudo negócio de chamar a pessoa, assim, nem sempre é favorável, na minha opinião, tá? Eu como, assim, quando eu sinto as pessoas. Por isso que eu sinto, por exemplo, hoje ninguém dançou aqui, porque eu senti que ninguém queria dançar. Mas, né, antes eu botava, dança aí, vai. Hoje não, eu falo, peraí. Aí eu Respeita quero dançar. tudo. Hoje eu respeito, né, mais a pessoa. Na sua fala tem várias observações. O primeiro ponto é dizer que a comunicação não é uma ciência exata. Então a gente Graças precisa a sempre trabalhar com um nível pode de ser que não dê flexibilidade. certo no próximo. É. Outro ponto que eu percebo na sua fala foi uma coisa que eu já fiz muito e hoje eu vou por outro caminho. Às vezes você tá numa plateia com 100 pessoas e só um não tá, Tá assim, prestando ó. atenção. Aí você fala, é esse que eu quero conquistar, a qualquer custo. Você fazia isso? Às vezes custa demais a qualquer custo. Porque você se concentra em um e perde 99. Mas se esse um for uma pessoa estratégica, que você fala, eu preciso conquistar a atenção dele, investa nisso. Eu Mas pensei pelo saiba... desafio, tá? Porque quando eu vi, eu olhava pra todo mundo, tava todo mundo. Ele era o mais introvertido, tinha poucos homens, entendeu? Assim, então eu vi que ele tava meio sem graça, então... Mas eu tava de olho em todo mundo, assim, eu tava com Isso, essa você deu uma visão 360, geral. assim. Exato, você deu um overview, falou, beleza, vou trazer ele. Mas é válido, não tô falando que é errado, é válido e é uma estratégia. Hoje o que eu percebo é 10% da plateia talvez não vai gostar. E tudo bem, mas eu vou me concentrar em quem tá gostando, quem tá respondendo, quem está se comunicando, não verbalmente, mas emocionalmente. Emocionalmente, Com o essa é a físico. palavra. E tá ali. Aí você cria esse ambiente gostoso, essa entrega produtiva e a coisa decola. Muito bem, Leonardo Pio, palestrante e mentor de oratória. Cadê a rede social do Léo, por gentileza, na tela? Para vocês acompanharem o trabalho dele. Todo mundo foi embora, todo mundo tá aqui. Venham! Tanak, vem aqui, que tá aqui ainda. Cadê a Pipi? Vem aqui, filha. Você quer vir? Só encerrar o programa. Esse aí é o Léo, gente, ó, mentor de oratória, palestrante. Sabia que a unha, ele cola? É Ela aquelas... gosta? Quê? Todo dia, se deixar, ela quer uma unha. Tô sabendo que você gosta de K-pop, né? Ó, Guerreiras do beijo K-pop. grande pra vocês. A gente volta segunda-feira. Bom final de semana, divirtam-se, sejam felizes, tá bom? Beijo, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!